Então, pessoal, boa tarde. O que mais a gente tem ouvido durante esses 11 anos, no decorrer desses 11 anos, que a gente vem tratando, falando com as pessoas, falando da nossa situação com as pessoas, com relação aos distúrbios psicológicos, o que mais a gente ouve é as pessoas falarem o seguinte: eu quero me curar, eu preciso me curar. Mas também a gente percebe que muito pouco a pessoa procura entender o que é a doença, como ela acontece, não procura estudar, não lê, ou seja, não estuda o distúrbio do qual é portador. Isso torna mais difícil, mais complicado o equilíbrio. A própria razão nos fala que se eu não conheço o inimigo com o qual estou lutando, vai ser difícil eu vencer a batalha. O inimigo com o qual a gente luta é o distúrbio psicológico do qual nós estamos acometidos. Então, é de bom alvitre, é de boa atitude que a gente procure, no mínimo possível, conhecer para saber, entender com o que estamos lidando. Hoje eu vou falar sobre o ciclo. Quando eu falo do ciclo da doença, eu falo muito nos meus textos, no meu vídeo, vou fazer referência aqui nas descrições de um texto que eu postei no blog com relação a esse tema, falando dos ciclos, que a gente não sai do ciclo da doença. E isso é uma situação que a gente precisa atentar e bater a nossa resistência contra isso, a nossa luta contra isso, direcionar as nossas armas contra esse ciclo. Por quê? A gente percebe que aos primeiros sintomas a gente vai ao médico e essas idas aos médicos vai se repetindo ao longo da nossa permanência com a doença. E vamos criando outras situações, outras coisas que vão se repetindo e vai tornando também entrar naquele ciclo. Quais sejam? Entrar em redes sociais, observar e ouvir e antenar no que as pessoas estão falando, ficar ouvindo coisas de noticiário, ficar criando doenças fictícias na nossa mente. Ao primeiro sintoma que tivermos, seja qual for, uma fisgada, uma dormência, a gente já correlaciona com a doença no corpo, uma doença grave. Isso a gente entra naquela situação de desespero e vai. E quando a gente não consegue controlar isso, a gente já corre para o médico. Aí, o que nos dá aquela sensação de alívio é quando o médico fala que nós não temos nada no corpo, não estamos doentes do corpo. Isso nos dá um alívio, mas é só momentâneo, é só na mente, porque ao primeiro sintoma, logo em seguida, que a gente começa a sentir, o ciclo volta, a gente volta a repetir tudo aquilo que a gente fala e faz. Então, é preciso que nós nos atentemos para isso, para sair dessas coisas repetitivas que a gente faz e que a gente fala, que nada mais é do que um gatilho para que a coisa permaneça como antes. Quando eu entro nas redes sociais, ou ligo para alguém, ou vou para o WhatsApp relatar as minhas dores, as minhas sensações, os meus medos, tudo aquilo que eu estou sentindo, na verdade, eu quero que o outro fale para mim que eu estou bem, que é coisa da minha cabeça, que eu não tenho doença no corpo. Para quê? Para
reafirmar para mim uma coisa que lá instintivamente eu já sei. Mas como eu tenho medo, eu quero que alguém afirme isso para mim. Aí quando alguém fala para mim, não, você está bem, isso é da sua mente, isso é da sua cabeça, me dá um alívio temporário, né? Eu me auto-engano com isso, porque daí a pouco, ou no mesmo dia, ou mais tardar no dia seguinte, eu sinto outra coisa e volto a entrar naquele ciclo de buscar nas redes sociais, de buscar uma pessoa que fale como eu, que eu estou bem, né? Vou procurar alguma doença correlacionada e é só esse fato de ficar relatando e ouvindo já me gera as sensações, os medos, os sintomas. Eu somatizo aquilo que eu estou pensando. Aí a gente continua no ciclo. E a gente tem que perceber que isso é uma coisa diária, se repete. É um ciclo mesmo. De manhã eu já começo pensando em negatividades, em doença, em morte, em tudo negativo. E eu vou aquilo impregnando meu corpo disso, minha mente disso, né? Chega à noite, a coisa está numa situação tão avassaladora que às vezes me dá a crise. Durmo ali mais ou menos, né? Com sonhos e sonos atribulados. No outro dia a coisa se repete. Precisa que eu saia desse ciclo que eu criei. Como sai do ciclo? É evitar esses medos, confrontar esses medos, pensar racional, evitar comentários, evitar conversar com pessoas negativas que falam do mesmo sentido que eu, né? Ouvir pessoas que têm histórico de cura, de equilíbrio, isso sim vai tornando uma coisa perene, né? Mais sustentável em mim, do que aquilo que eu me retroalimento todos os dias. O ansioso, o portador de distúrbio psicológico não admite isso. Mas as atitudes, as palavras, os gestos são os mesmos todos os dias. Aí, como uma forma de autodefesa, ele fala, não, isso eu nunca senti, isso nunca aconteceu. Por quê? Porque ele sabe que já assim, lá no inconsciente ele sabe. Então ele já começa a frase dando uma negativa, eu nunca senti. Isso também faz parte do ciclo. O que ele precisa fazer, o que a pessoa precisa fazer, é sair desse ciclo que ele próprio criou, que ele próprio fez para confirmar para si mesmo, talvez, né, uma doença fictícia que ele criou na mente. Então, é inteligente, é o racional e é o que vai trazer o equilíbrio, é tentar sair desse ciclo. Nada de fora vai nos equilibrar. Nem o médico, nem o remédio, nem o terapeuta, se eu não me equilibrar primeiro. Se eu não sair desses ciclos que eu crio. É isso que a pessoa precisa entender. Porque a gente tem que entender também que um dos pilares, né, desses distúrbios é a dependência. Né? Quando eu entro na rede social para perguntar do colega lá, né, se ele sentiu a mesma coisa, eu estou dependendo dele. Quando eu fico muito ligado às pessoas caçando a origem de dores, de doença, é uma dependência que eu estou tendo. Quando eu deixo de fazer as coisas habituais para tomar o remédio, né, qualquer coisinha eu estou com Rivotril, né, no bolso, para ir lá no mercado por Rivotril, porque se acontecer alguma coisa eu tomo, é uma dependência. Então a gente precisa sair disso. Claro, não estou falando, claro que alguns momentos o remédio, terapia é importante, mas momentaneamente até eu conseguir me equilibrar e sair desse ciclo, desses ciclos que eu crio, né? Porque senão a coisa vai se repetindo, e eu não saio, vou ficar dependente de remédio, de terapeuta, de opinião de pessoas que eu às vezes nem conheço, entro na rede social e vejo a opinião de uma pessoa lá. Então, o que a vida quer, o que a gente precisa é sair desses ciclos doentios que a gente cria, que não tem nada de lógico. Raciocinem quem faz isso. Um pouquinho, né, de temperança,
um pouquinho de raciocínio lógico, se essas atitudes são, né, normais, são habituais. Não são. Então, o vídeo é curto com esse sentido, de mostrar às pessoas que elas têm condição de sair desses ciclos que a gente cria, que é uma forma de nos auto-enganar, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo, se Deus quiser.